Boa noite a todos e todas. É um prazer ter aqui o Dr. Carlos Schmidt Arturi. Para quem não o conhece, é hoje um dos professores mais antigos do nosso PPG, mas só perde, acho que, para o Baqueiro, em termos de antiguidade. O professor Arturi vai contar um pouco da sua trajetória, digamos, falando um pouco do porquê essa atividade. O professor Arturi, no final desse ano, deve encerrar seu credenciamento no programa, vai gozar merecidamente de sua aposentadoria e da sua família, e não precisar se incomodar conosco. A gente ainda vai convidar para uma banca ou outra, não vai fugir disso. E eu considerei que, tanto por ter, como fizemos com outros colegas, a oportunidade de ouvir ele falar da sua trajetória, como prestar a justa homenagem do programa pelo seu trabalho, a gente deveria marcar essa atividade. Espero que essa, como o Henrique gosta de dizer, as novas tradições, essa seja uma tradição milenar que começa agora, que a gente passe a fazer isso para o futuro. Então, nós vamos ter, digamos, uma fala inicial do professor Arturi em torno de 30 minutos, 35 minutos, como ele fique à vontade. E, a partir daí, depois a gente também pode abrir para manifestações da plateia, a gente pode fazer disso uma conversa informal. Agradeço a presença de todos que estão e agradeço ao Arturi por ter tido a gentileza de participar. Então, desde já, passo a palavra ao professor Carlos Arturi. Não vou falar do currículo dele, porque ele próprio vai contar um pouco da sua trajetória. Bem, pessoal, bom, boa noite já, porque estamos indo para um horário noturno. Tá? Boa noite a todos que estão aqui, que privilegiaram. E eu queria agradecer, antes de tudo, né, o convite para fazer essa palestra, que entendo que é digamos assim, uma forma de despedida, né, do programa, que eu acho que sim, tem toda a razão, Rodrigo, isso tem que ser e deve ser feito, né, com cada professor que se aposenta, né, é uma forma de homenagem, mas também, como no caso aqui, né, você acha bem, Arturi, fala um pouco sobre a tua trajetória, etc., no programa. E esse programa tem 50 anos, 51. E eu me dei conta, mas eu entrei como mestrando em 83, já se vão 41 anos. 80% da extensão do curso eu estou envolvido com ele, como aluno, depois como docente, tudo mais. Então, falar da minha trajetória, de alguma maneira, e também falar um pouco da trajetória do próprio programa. Tá? Óbvio, eu não peguei, digamos assim, a fase heróica, né? Os 10 primeiros anos, né, em que o programa foi fundado. E foi em 73. Já houve, o Rodrigo também patrocinou aqui o depoimento de vários professores, inclusive daquela época, né, dos fundadores. Então, isso. E também, não só um pouco da evolução institucional do programa, que eu vivenciei nesses 40 anos, mas também, digamos assim, da própria evolução da área, né, das suas transformações, das mudanças, sobretudo de 2000 para cá. Tá? Então é isso, eu vou fazer um pouco, vou falar sobre a minha trajetória aqui no programa, tá? E ao mesmo tempo pontuar, né, algumas passagens que foram marcantes para o programa que eu vivenciei, que fui testemunha. Tá? Eu entrei no curso de Ciências Sociais em 78. 78. Tá? Fomos a primeira turma a vir para o campus de toda a URGS. Nós e o Instituto de Letras. Só tinha 2 prédios. Onde hoje está o Instituto de Letras, ainda lá, aquele prédio quadrado, e aquele prédio de aulas, onde embaixo era a antiga lancheria lá no subsolo do Antônio. Era aquilo ali. Tá? Pessoal, o campus era nosso.
somando nesse primeiro ano, não tinha 100 pessoas entre as ciências sociais e as letras. Tá? E esse imenso campus aqui, mas também não tinha parada de ônibus, tinha que escalar um barranco ali, não tinha escada, coisa e tal. É sério, era um mato fechado. Não tem nada a ver com o campus que é hoje. Né? A gente foi primeiro. Bem, eu já estava na universidade desde o ano anterior, em 77, quando eu tinha entrado no curso de engenharia. 77, 78, esses 2 anos, do ponto de vista da conjuntura, foi riquíssimo. Tá. 77 foi o ano em que o movimento estudantil voltou para as ruas, para valer. Depois do pacote de abril, né, desse ano, em maio, eu entrei em março na universidade, em maio começou o movimento estudantil. Tá. 77 foi um ano de aceleração também da abertura política. Foi a demissão do general Frota, comandante do Exército, que se opunha à abertura, queria ser o sucessor do próprio Geisel, em 77. Outubro. Tá? Em 78, aí é o novo sindicalismo que surge, certo? 78, maio também, as primeiras greves no ABC, onde aparece publicamente o nome do Lula, etc., é nesse momento, 78. Tá? 78, em janeiro, foi a demissão do general Hugo Abreu. Tá? Em 78, houve eleições gerais e houve também a eleição no colégio eleitoral do candidato do regime, João Figueiredo, mas pela primeira vez ele disputa com um outro general, Oliver Bentes Monteiro, tá certo? Que uma dissidência dentro do regime e que sai como candidato da oposição ao MDB. Então ali, digamos assim, 77 e 78 foram 2 anos de aceleração imensa da conjuntura política, da transição e de algumas definições. Bom, isso afetou aqui também. Tá? Me lembro disso, me lembro de sair de caminhada daqui para protestar no centro. Caminhada, chegamos lá, protestar o quê? Não tinha nem folha. Então, essas coisas que a gente hoje recorda. Tá? Bem, no curso de graduação, eu fui paulatinamente muito influenciado pela conjuntura, tá? Me concentrando na área de ciência política, certo? Quer dizer, lá na metade do curso em diante, ciências sociais, eu já fui, naquela época, na graduação, havia os chamados seminários de graduação, então se alguém queria se especializar numa área, cursava né, aquela especialidade, antropologia, sociologia, ciência política. Só para lembrar que o curso de pós-graduação naquela época, tá certo, 83 e antes, era um curso só para ciências sociais, certo? Chamava-se mesmo mestrado em antropologia, ciência política e sociologia. Tá? Depois a gente entrava em cada uma dessas áreas, mas o mestrado era uma coisa só. Tá? E você sabe, foi fundado em 73. Tá? E o que... Bom, chegou no fim do ano, em 82, eu tinha 2 diplomas na mão e digo, bom, e agora o que eu faço? Pessoal, a área de ciência política não estava consolidada, tá certo? A área das ciências sociais não estava consolidada. Só para vocês terem uma ideia, fazia muitos anos que não havia concurso público. Eram poucos professores. Isto foi aos poucos. Eu fazia um seminário no último semestre com o Elgio. Um dia eu falei com ele, tipo, pai, eu não sei o que eu faço, Cristão. Ele disse, olha, Arthur, faz o que tu gosta mais. Tia. E depois as coisas, e a vida vão se acomodando. Né? Foi um bom conselho. Tá? Tipo, não, vou entrar no mestrado de ciência política. Entrei em 83, terminei a graduação, entrei no mestrado de ciência política. Tá? Bem, nesse mestrado, tá? O corpo docente do mestrado lá em 83, 10 anos depois da fundação do curso, tá? Era um corpo docente ainda pequeno, tá? Hoje nós temos o quê? 23 professores, tá? Devia ter isso nas 3 áreas juntas naquela época, tá bem? 3 áreas juntas, assim, o curso 83 abriu ciência política e sociologia,
em 74 ou 75, não recordo o ano, a área de antropologia se constituiu e também entrou no pós. Tá? Os professores, os fundadores do programa, tá certo? Hélio Trindade, Francisco Ferraz, ambos foram reitores depois. O Ferraz, como pró-reitor, foi o cara que construiu o campus, tá? Do Vale. O Ferraz já é falecido, tá bem? Morreu magoado, que a instituição não reconheceu. Ele disse uma vez para mim, Arturi, se não tivesse saído do campus, nós iríamos estar que nem a Federal do Paraná, está lá, trancada no centro, como estaríamos toda a URGS, imagina fosse todo o campus, jogado dentro de novo do campus central da URGS. Não teria espaço, não teria um desenvolvimento institucional que teve a universidade. Mas as coisas são assim. Estava o João Guilherme, que foi o fundador da área de Sociologia no pós, e depois o Rubem Oliven na área de Antropologia, certo? Mas na nossa área de Ciência Política, né, era um grupo pequeno, mas muito diversificado, tá certo? Na sua formação, na sua origem. Tá? O Elgio tinha feito a sua formação na França, doutorado, tá? Isso no final dos anos 60. O Ferraz tinha feito um MBA nos Estados Unidos, em Princeton, certo? O Tavares, grande professor Tavares, estava fazendo seu doutorado lá no UPERJ. Tá? O Aidos, que nós falávamos agora, certo? O professor Aidos, tinha feito seu doutorado Ainda não doutorado. Mestrado, lá na UFMG, tá certo? Que é talvez, eu acho que junto com o UPERJ são os dois mais antigos da área. Tá? A Mercedes Canepa, que começou seu doutorado na USP. Depois esses foram os fundadores, aqui dos anos 70 mesmo. Depois teve aqueles professores que entraram entre o final dos anos 70 e o início dos 80, quando eu entrei como mestrando, como aluno. Tá? Que é uma geração posterior, a Célie, tá? A Maria Isabel Noll, que entraram no programa como alunas em 75, na segunda turma. O Abílio, que entrou na primeira turma, o Abílio Baeta Neves, ex-presidente da CAPES, certo? Junto com a Mercedes. Junto com a Mercedes, tá certo? Que tinha feito lá na USP. Tá? O professor Marcelo Baqueiro, certo? Que tinha chegado dos Estados Unidos, se eu não me engano, eu fui aluno do Baqueiro em 79. O Baqueiro depois foi meu orientador no mestrado. Tá? O Baqueiro trouxe a área de alguma maneira, trouxe a área de cultura política, trouxe também metodologias quantitativas de pesquisa, de survey. Tá? O Abílio tinha feito seu doutorado na Alemanha. Vocês vejam o quão diversificado, tá certo? Eram poucos professores, cada um com, digamos assim, uma formação institucional em lugares diferentes no exterior ou mesmo aqui no Brasil. Tá? Então isso foi uma... e um outro professor importante, Ricardo Saitenfuss, tá? Que foi o fundador da área de relações internacionais aqui na URGS, e no Rio Grande do Sul. Tá? Ele fundou, porque foi ele que sugeriu, e foi o primeiro secretário de Relações Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, o governo Simões. Tá? Então, e o Saitenfuss fez o seu doutorado na Suíça. Então, para ver, tá certo, como essas áreas, como relações internacionais, etc., estavam lá presentes no início. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Quem na Inglaterra? CL. A CL, exatamente, na Inglaterra. Tá? A CL na Inglaterra. Então, só para ver a diversidade, né? Bem, nesse início dos anos 80, a conjuntura da transição política no Brasil, da liberação, estava aceleradíssima. Em 82 houve eleição para governadores pela primeira vez desde 65 no Brasil. Eleições diretas para governador em 82. Tá? A oposição não elegeu aqui, se dividiu aqui porque era uma eleição complicada, não tinha segundo turno. Tá? Então, aqui funcionou a estratégia do regime. Tá? Anistia em 79, multipartidarismo no início de 80, para dividir a oposição. A oposição ficou unida em quase todo o Brasil. Aqui se dividiu. Pela oposição saiu o Simon, pelo MDB, tá certo?
e o Colares pelo PDT. Ganhou Jair Soares com 34%, 35% dos votos. Só tinha um turno. Tá? A questão dos ter um ou dois turnos é fundamental. Então, isso foi uma... E depois, no ano seguinte, já a partir do final de 83 e 84, a campanha pelas diretas já, né? Eleições diretas para o presidente da República. Então, aí foi uma aceleração grande. A minha... Bom, eu me enfronhei rapidamente, eu entrei no segundo semestre, fui representante discente, junto à coordenação, que era uma coordenação das 3 áreas. Então, eu e um outro colega apresentava a política, tinha 2 da sociologia e 2 da antropologia. Em 84, eu ainda estava cursando as cadeiras do curso, os créditos, certo? Foi aí, no seminário do Baqueiro, que nós tivemos uma experiência de pesquisa empírica para valer, certo? O Baqueiro participou de uma pesquisa valiosíssima, um questionário de mais de 100 questões, certo? Pré-eleições, pouquinhos dias antes da eleição, certo? Quem o senhor vai votar, etc. Porque foi um trabalho minucioso. O pessoal não tinha computador pessoal. Isso era tudo em fichas, cara, perfuradas, né? Troço que é de museu hoje. E nós, com o Baqueiro, no CPD aqui da URGS, no CPD, girando, tá certo? As correlações, as regressões, etc. Tá? E ali, no ano seguinte, saiu um livro, o Baqueiro organizou, tá certo? Como professor de seminário, com os nossos trabalhos, os alunos, se organizou um livro sobre as eleições de 82 no Brasil. Tá? Foi a minha primeira publicação, digamos assim. E nesse mesmo ano de 84, eu fui trabalhar no NUPERGS, tá? Com a Maria Isabel, com a Mercedes, certo? Aqui no núcleo de pesquisa e documentação da política rio-grandense, onde notadamente tem os arquivos do Raul Pila, que foi um deputado parlamentarista no Brasil, Partido Libertador, o partido de oposição, num estado positivista, tá? Complicado. Tem o arquivo do Assis Brasil, tá certo? E outros arquivos e outro material iconográfico muito importante. Tá? Ali peguei o gosto também, trabalhar em arquivo, essas coisas. Tá? E ainda, 84, o curso tinha um acordo CAPES-COFECUB com a França, tá? E com o Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po. E vieram 2 professores de lá, tá? Para dar uns seminários curtos para nós aqui. Ficaram 2 meses cada um. O Guilherme, que foi meu orientador posteriormente, em 89 em diante, já lá na Sciences Po, doutorado, e o Alain Rouquier, tá certo? Um outro grande cientista político famoso. Me lembro de como as pessoas são diferentes. O Guilherme se metia na biblioteca e o Rouquier ia para a Assembleia Legislativa, ia falar com o governador. Depois foi embaixador da França no Brasil, no México, tá? E foi alto funcionário no Ministério das Relações Exteriores dele. Quer dizer, um cara mais voltado para a política prática, digamos assim. Depois foi orientador da Maria Isabel. Foi orientador lá da Maria Isabel, exatamente da Maria Isabel. Ah. Bem, a minha dissertação, orientada pelo Baqueiro, foi sobre o empresariado industrial e a liberalização política no Brasil. O que eu estudei, na verdade? Em 78, surge o novo sindicalismo. Lula, as greves do ABC, etc. Perfeito. Mas também surge um novo empresariado. É estranhíssimo isso. Houve uma eleição na Fiesp, na Federação das Indústrias de São Paulo, de diretoria, no meio do ano. No primeiro semestre, a direção antiga tinha feito uma nota, publicada em jornal, contra a abertura política. Tá? Só faltou pedir o fechamento do fechamento, o golpe do golpe. Tá bem? No segundo semestre, há a eleição e muda a direção. Certo? E essa nova direção da Fiesp faz uma nota apoiando a liberalização política. Tá? Foram chamados novos empresários. Tudo era novo. Tá? Há o surgimento de novos atores sociais nesse processo, tá certo? Político extremamente dinâmico, digamos assim. Tá? Então, surgiu isso. Eu quero trazer essa questão do empresariado industrial, porque hoje não se fala mais em empresariado industrial, só se fala no agro.
tá bem? Hoje, quem é o presidente da Fiesp? Existe indústria ainda? Existe indústria ainda, tá entendendo? Então é interessante isso. Em 40 anos, certo? Se desindustrializa e um setor econômico, que era fortíssimo, inclusive do ponto de vista político, perde a sua relevância em prol de um outro, que é o agro. Tá? Então isso é uma questão que ficou. Conclusão da dissertação, pessoal. Sim, eles tiveram um salto organizativo grande, o empresariado industrial. Este fenômeno de mudar as direções que estavam lá há 20, 30 anos das federações aconteceu na Fiergs aqui no ano seguinte. Tá? Houve tá. Mas era uma classe heterogênea, certo? Não tinham um consenso, tá, político grande, a não ser mínimo, apoio à liberalização, tá? E, sobretudo, não tinham um projeto econômico para o país claro. Tá? Não esqueçamos, era o momento que o Brasil quebrou, em 82, 83, junto com o México. Tá certo? Então, aí as coisas... Mergulhamos numa recessão profunda. Tá bem? 83. B. A minha dissertação de mestrado foi datilografada. Tá? Você não sabe o que é isso, não ter o copiar-colar. Não. Não, o cara chegava, o Baqueiro disse, olha, tu tem que mexer aqui. Eu digo, Baqueiro, eu vou ter que datilografar todo o capítulo de novo. Com papel carbono. Com papel carbono, e recorta, tira xerox, assim se fazia, cara, se fazia, parecia criança com cola tá, e xerox, porque você imagina, tem que deslocar um parágrafo, tem que mudar tudo. Então isso foi uma... Na versão final, se tu errou a digitação da última página, tem que começar de novo. Claro, cara, tu tinha problemas assim, a gente não imagina hoje, entendeu? Internet então nem se fala, isso aí, bom. Mas aqui já tem um fio vermelho, desde a minha dissertação de mestrado, tá certo? Trabalhei sempre com esses temas, democratização, consolidação da democracia, tá? Obstáculos para a democratização, tá? Então, desde esse momento. Agora, a opção definitiva pela carreira se deu em 85, quando eu fiz um concurso público. O primeiro concurso, assim, desde meados dos anos 70. Tá? 32 candidatos. Certo? Entre eu, Corradini e a Eva Santos. Tá? Depois a Eva foi para a Sociologia e, em troca, veio a série que estava lá. Bom, houve uma triangulação de vagas, certo? Mas ali... digamos, a partir daquele momento, certo? Se abre concursos públicos para valer na URGS. Tá? Então, na década de 90, só na década depois eu toco mais adiante, entraram, que eu me lembro, o Luiz Marques, em 90, a Jussara Prá, o André Marenco e a Maria Lúcia Moritz. E a Lúcia Silva e Silva. Bem, isso teve um impacto no programa, porque entrou mais pessoas, tá certo? Então, e eu comecei as minhas atividades docentes no ano seguinte, em 86. Aí já como professor mesmo, tá certo? 38 anos já como professor da URGS, na verdade é isso, 86 para 24. Né? Em 2009, teve um concurso importante. Entrou o Rodrigo, em primeiro lugar, no concurso. O Fabiano Engelmann, o Maurício Moya, que hoje é o chefe de departamento, e o Alfredo Guglielmi. Na época em que era chefe de departamento. Sim, eu era chefe de departamento. Professor Arturi. Isso, era chefe. Graças ao professor Arturi tivemos a rapidez e um concurso que funcionou e conseguimos todos ser nomeados, que não é pouca coisa. Não, 4. Não. Pessoal, isso, a gente... Só lembrar aqui a fragilidade das nossas instituições. Tá? Eu entrei como chefe do departamento em 2006. Tínhamos 12 professores. E alguns para se aposentar. Elgio, Ferraz, todo, cara. Iam se aposentar em 2, 3, 4, 5 anos, até na expulsória. E eu me lembro com o chefe do departamento, digo, cara, mas e o futuro desse departamento? Aí abriram vagas. Abriram, tá? E deu para fazer esse concurso, depois se sucederam outros. Quase 15 anos sem concursos. Então, tá vendo? Como é frágil, cara, basta ficar um tempão sem concurso e um departamento mingua. Então,
a gente perceber, digamos, as dificuldades e como ter que aproveitar a oportunidade. Eu me lembro que eu corri, sim, para botar 4. E depois entraram outros, foram abrindo outras vagas e aí o pessoal, inclusive o último, 2011, foi teu, não foi? Foi, né, Eduardo? Hein? Teve outros depois. E depois teve outros. Mas é bom lembrar que não é só a questão da rapidez, como fazer bem feito o concurso, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente tem concursos que não terminam porque o papel não foi feito direitinho, o chefe de departamento não botou o envelopinho no lugar certo. Então, ter alguém com experiência é fundamental para que isso dê certo. Eu peguei o processo do concurso, cara, e fui lá no campus central, no expediente ali, como é que se diz? No protocolo. Protocolei e disse que quero levar em mãos lá para o setor. O cara me deu uma guia. Eu levei, entreguei na mão do cara, disse, joga meu cartão com meu telefone, digo, quando tu me liga, se tiver algum problema. Babado de processo. Babado de processo. Aí peguei a guia, devolvi lá embaixo e pronto. Não, mas tem que ser. Tem que pegar na mão. Bem, o doutorado foi em 89 que eu iniciei, certo? Em 84, como eu falei para vocês, eu conheci o Guilherme aqui que me deu um curso. No final do curso ele me disse, olha, planeja fazer um doutorado fora? Eu disse, planejo. Eu disse, se tu quiser, eu posso te orientar lá. Tá bem. Em 89, fui para fazer o doutorado no Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po. Cheguei lá, novamente a conjuntura nesse caso mundial, certo? Outubro de 89, novembro caiu o muro de Berlim. No ano seguinte o Mandela foi liberado, certo? 91 a extinção da União Soviética. 93 a Guerra do Golfo, a primeira. Então, digamos assim, e eu ali por perto. O Renato Oliveira eu tinha chegado na Casa do Brasil, onde eu morei os 2 primeiros anos, e o Renato Oliveira vinha da Sociologia fazendo doutorado na mesma época que eu, também na casa, nos conhecemos lá, na verdade. E eu me lembro que tinha acabado de chegar, e 2, 3 dias depois me diz, Arthur, eu estou indo para a Alemanha Oriental. Que aí, vamos juntos? Cara, estou me instalando. Não fui, perdi de conhecer antes, um mês depois caiu o muro, caiu a Alemanha Oriental, caiu tudo. E eu digo, como é que eu perdi isso? Por comodismo, cara, eu estou me instalando. Para te teres uma ideia, em agosto de 89, eu estava na Iugoslávia. Nossa, ainda, no Tito? Já tinha morrido, já tinha morrido. Mas ainda era Iugoslávia. Milosevic, E fui para a Alemanha Ocidental e não fui a Berlim, porque tinha que pagar o visto da Alemanha Oriental e eu não quis pagar a taxa para passar pela Alemanha Oriental. Mão de vaga. Eu, como modista, então mão de vaga. Perdemos Berlim. Perdemos Berlim Oriental. Bem, meu tema de tese. No mestrado, eu trabalhei com transição política, examinando um ator específico, que foi o empresariado industrial. Aqui no doutorado, cheguei lá, primeiro encontro que eu tive com o orientador, ele me disse, Carlos, o caso brasileiro é aquele, digamos, o mais longo, o mais gradual, o mais bem-sucedido do ponto de vista daquilo que os dirigentes autoritários planejavam. Quando deram início ao processo, lá o Geisel, em 74. Já era liberalizar o regime e se manter no poder o máximo de tempo possível. E era isso mesmo. O Geisel queria fazer o sucessor, ainda um militar, e depois o sucessor desse sucessor, já um civil ainda dos quadros do regime. Isso era o plano assim, de longo curso, o estratégico mesmo. Então eu fui estudar o quê? Eu fui estudar justamente o projeto de transição política que os dirigentes autoritários imaginaram, tá certo? E puseram em prática. Bom, qual foi digamos, o meu referente empírico? Bom, material de imprensa, evidentemente, documentação,
do período. Aí eu estudei só os governos Geisel e Figueiredo, tá? A liberalização propriamente dita do regime. A democratização, a partir do governo Sarney, de 85, a Nova República, eu já não investiguei. Tá? E eu fiz 32 entrevistas, inclusive com Geisel e com Figueiredo. Eu entrevistei uma boa parte daquela elite dirigente mesmo, do regime, da ditadura, e as principais lideranças da oposição. Isso entre 92 e 93. Eu vim 2 vezes para trabalho de campo. Bem, a minha pergunta era a seguinte: como que os dirigentes autoritários, certo, conseguiram chegar num resultado próximo àqueles que eles almejavam, tá certo? Apesar do crescimento da oposição no período, falei aqui, 78, 77, da oposição da extrema-direita militar à abertura política, com tentativas de golpe dentro do golpe, a candidatura do Frota, mais tarde terrorismo, que acabou explodindo, digamos, implodindo, para usar a palavra adequada, no Rio Centro em 81. Tá? E, sobretudo, com a gravíssima crise econômica a partir de 81 no Brasil. Tá? Chegaram em 85, cara, com uma mãozinha do destino, a morte do Tancredo, se elege quem? Sarney, que tinha sido presidente do PDS, do Partido da Ditadura, 6 meses antes. Ou seja, apesar de toda a oposição, das diretas já, tá certo? O regime chega, em 85, com um presidente, aquilo que o Geisel, 11 anos atrás, tinha imaginado, um presidente civil saindo dos quadros do regime. Como é que isto se deu? Então, a longa duração do processo, o gradualismo, os recursos de poder da ditadura, pessoal, não eram poucos. Tá? O Brasil cresceu entre 69 e 74, em 7 anos. O Brasil cresceu a média de 11% ao ano. 11% ao ano. Quando a gente cresce 2, 3, aqui se faz festa. Crescimento chinês. Em 7 anos, o PIB brasileiro 100%, exatamente dobrou. O famoso milagre econômico. O Delfim disse que nunca disse que era milagre, tá? Mas isso deu apoio ao regime. Para vocês terem uma ideia, em 82, nas eleições para deputado federal, o PDS, Partido do Regime, com todo o desgaste, no meio da recessão, fez 32% dos votos. Em todo o país, em média, claro, nos estados, para a Câmara Federal. Então vocês vejam que havia recurso de poder. Não tá. Aqui se elegeu o Jair Soares. Como é que não tem recurso de poder? Um estado tremendamente oposicionista do Rio Grande do Sul. O cara fez 34% dos votos. Então, esse gradualismo e a aceitação da oposição de entrar num processo de transição fortemente controlado e ditado pelo governo, digamos assim, contribuiu. E a oposição não tinha saída. Mas por que que... Porque não tinha. A tentativa de derrubar a ditadura pelas armas tinha sido derrotada. Só sobrava o caminho, digamos, institucional. Tá? E mais, inteligentemente, Geisel, Golbery, usaram o calendário eleitoral para pautar o processo de transição. E iam mudando as regras do jogo conforme iam perdendo, para não perder na próxima. Mas isso tem um limite. Tá certo? Então, esse gradualismo, essa duração extremada, fizeram com que as regras políticas, ditadas pelo regime, de alguma maneira, fossem internalizadas no cálculo dos atores, foram como que naturalizadas. Isso é interessante, certo? Quando o regime extingue, tem a anistia de agosto, veio todo mundo, Brizola, todo mundo, dos Carlos Prestes, todo mundo estava no exílio e veio, tá certo? 6 meses depois, o multipartidarismo. A estratégia do governo era clara, dividir a oposição para ganhar. Só que isso teve um limite, certo? 82, a oposição ganhou nos principais estados, para governador. Então, é um caso, quer dizer, que está coberto, de alguma maneira, na literatura, tá certo? De independência de trajetória, digamos assim. Certo? As condições iniciais de um processo político, de alguma maneira, conformam este processo. Tá? E tem uma longa influência
nisto aí. Ou seja, entre o tipo de regime autoritário anterior, o modo de transição, se por ruptura ou negociada, vai rebater, vai ter sua influência sobre o processo mesmo de consolidação do novo regime político, quando dá certo a democratização, como aqui deu. Então, é um processo de dependência de trajetória. Eu diria mais, a perda do controle, no fim do governo de Figueiredo, a perda do controle do processo político, o governo e o Figueiredo em particular, não conseguiu, na verdade, fazer o seu sucessor. Hein? Há uma cisão, é fundada a Frente Liberal, certo? O vice-presidente da República, que era um civil, o nosso mineiro, o Aureliano Chaves, ele abre a dissidência junto com o Marco Maciel e com o Sarney, funda o PFL, que se alia com o Tancredo no colégio eleitoral. Ou seja, mas a campanha por diretas já, que incendiou o país aí no primeiro semestre de 84, ela foi impotente para mudar as regras do jogo. Não passou a emenda. Precisava 2/3. Assim mesmo só fez muito mais votos do que se podia imaginar, porque contou com uma boa parte do PDS, inclusive, votando pelas diretas. Tinha um grupo dentro do PDS chamado Pró-Diretas. O Brasil teve de tudo. Mas, digamos assim, entre aspas, o fracasso das diretas já, ela é característica dessa transição pelo alto. Uma transição pelo alto que foi modelada por características tradicionais do sistema político brasileiro. Certo? A importância dos militares no processo político, quando estão ou quando não estão no poder. Certo? A importância dos acordos feitos entre os dirigentes políticos no seio do Congresso Nacional, que sempre foi mantido aberto, com exceção de 69. E, digamos assim, um sistema político brasileiro marcado por uma praxis autoritária e uma lógica liberal. Sempre eleições, sempre Congresso funcionando. Tá bem? Não era como foi na Argentina, no Uruguai, no Chile. Aqui sempre houve, mesmo que controlados, mesmo que um Congresso enfraquecido, por cassações, por legislação casuística, como se chamava na época, mesmo assim, tá bem, se deu essa transição sob controle dos dirigentes autoritários. Tanto é assim que com a morte de Tancredo, e aí foi uma fatalidade, tá certo? Assume Sarney como presidente da República. Me lembro que foi um anticlímax terrível, mas bom, a verdade é que tivemos a Constituição de 88 e depois as eleições diretas de 89. E é por isso que o Lula não supera em Brasília. É claro. O melhor hospital do Brasil continua sendo o aeroporto. O Ulisses Guimarães não queria que o Tancredo se operasse lá. O Ulisses foi voto vencido. Deu no que deu. Bem, voltando para a questão do nosso pós aqui. Em 96, ainda não tinha finalizado a tese, em 96 foi criado o doutorado de ciência política. Antes um pouquinho. 90 ou 91, eu estava no exterior já. Foi 90 ou 91, houve a separação do pós-graduação. Aquele pós que era as 3 áreas das ciências sociais, se fracionou, se dividiu, na verdade, em bons termos. Todas as 3 áreas queriam, é óbvio, construir sua pós-graduação. Então se construiu mestrado em política, mestrado em... Mais ou menos por aí, porque quando nós ingressamos em 90 no PPG, no mestrado, era separado... Já era. Então foi aí, foi 89, 90, que se separam os 3 cursos. Se eu não me engano, o professor Babilio foi o primeiro coordenador do pós-ciência política. Se não me engano, isso aí, né? 89, 90. O doutorado foi criado em 96. Novamente, o doutorado agora nas 3 áreas que já estavam separadas. Aí teve um impulso muito forte do Elgio, que era o reitor. Eu digo que teve um impulso forte, por quê? Porque era um sonho antigo de construir o doutorado, e sempre obstaculizado. Pelas agências nacionais, CNPq, CAPES, que não viam com bons olhos um doutorado aqui, etc., não estaria maduro suficientemente a área, aquela conversa. E também pelos cursos São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas,
e também de Brasília, o UNB, que já tinha o seu doutorado em ciência política, que também não tinham muito interesse em quebrar com aquele oligopólio ali, tá? E nós temos aqui na periferia, tá certo? Um curso de doutorado. Mas em 96 funcionou, e se eu não me engano, tu, o Henrique, o Groma, o Luiz Gustavo... O Gustavo foi para o UPERJ, o André... Ah, sim, o Gustavo foi para o UPERJ, o André Marinho... Sem ter feito seleção, mas entrou. Sim. E o Miguel Serna, que depois foi... Uruguai, o Miguel Serna, que está no Delar, não está? Está lá? Tá, perfeito. Da primeira turma. Foram a primeira turma de doutorado aqui. E tivemos como, não exatamente membros da turma, mas ingressados na mesma época, a Mercedes Kahneman e o Aidos, que terminaram o doutorado por tese aqui. Perfeito, exatamente. Então, foi um avanço enorme para o programa com o seu doutorado. Na época, estrito senso, nós fomos o terceiro, porque a Minas ainda não tinha doutorado, só tinha mestrado. Olha só, e ele saiu na frente lá no mestrado na DCP. Então era o UPERJ e a USP, que tinham doutorado estrito senso em ciência política. Depois tinham outros que tinham um doutorado em ciências sociais. Unicamp, etc. Exatamente. Tá? Vocês veem como é paulatino isso aí, não... E a estratégia do Elgio, os colegas que construíram o doutorado aqui, foi usar o Mercosul e política comparada como exemplo, que foi o primeiro foco do programa. Claro, mas e justificava, digamos assim, a sua criação. Nós tínhamos aproveitar nossa... E o grupo de universidades do grupo de Montevidéu. O Alfredo hoje é o cara. Então, tu é uma herança, é uma herança. O Elgio diz, cuida do meu patrimônio. E como Freud diz, uma herança a gente faz por merecer. Senão não dá certo. Bem, pessoal, eu defendi a tese em 99 e entrei logo depois aqui no programa. Já faz 25 anos que eu sou docente no programa. Como professor permanente, eu fui professor neste programa. Tá? Fui professor visitante na Federal do Paraná, um ano, que dei um seminário lá com o Vicentini. Tá? Fui professor visitante aqui em 2021 em Santa Maria. Tá? E fui professor durante toda a existência do mestrado em Relações Internacionais do Santiago Dantas, que a Suzana Soares capitaneou aqui. Tá? Foram 15 anos, não, foram 12 anos aquele mestrado, certo? Ali, 70, 80 dissertações foram defendidas, certo? Relações Internacionais explode no Brasil há 20 e poucos anos atrás, no início dos anos 2000. Tá? Eu participei da fundação da ABRE, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que foi em 2005. A ABCP foi reconstituída, se eu não me engano, em 98. Para vocês verem como tudo tem pouco tempo, tá? Como tudo é frágil. Tá? A gente lembrando essas coisas. No total, eu orientei 15 teses de doutorado e 25 teses de mestrado. Tá? 80%, 90% delas aqui neste programa. De graduação, eu dei uma olhada hoje, foram 56 alunos. Entre trabalho de conclusão, bolsa de iniciação científica, monitoria. Tá? E mais tutoria de alunos estrangeiros, de pós-graduandos, de pós-doutorados. Bem, foi trabalheira. Não é pouca coisa. Fui coordenador do pós 2003, 2005. Foi... Pô, tu sabe. Não foi... hoje fazendo... O cara faz um balanço. Não foi... 250 bancas, mais ou menos, eu participei. Tá? E de processo seletivo na carreira. E também me inseri, pessoal. E o programa vai junto nessas coisas. É muito importante. Eu fiz parte da diretoria da Ampox.
na diretoria da ABRE, Associação Brasileira de Relações Internacionais. E depois também coordenei com o Marcelo Medeiros, que é da Federal de Pernambuco, a área de Relações Internacionais da BCP. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? O programa tem que ter presença nas associações da área nacionais. Tem que ter presença nas comissões de avaliação da CAPES. Certo? Nós temos que incidir na formulação mesmo das políticas públicas para a área das políticas, senão a gente vai estar sempre levando paulada, rasteira por aí, certo? Nós temos que ter claro isso, saber qual é o jogo e jogar da melhor maneira possível. Tá? Bem, Maquiavel nos diz que a fortuna é responsável por metade das ações do mundo, tá bem? Eu estava em 2000 em Paris, fui para a defesa da tese da minha mulher e encontrei por acaso, na rua, cara, caminhando, um antigo aluno meu aqui da graduação, Carlos Milani, hoje é o vice-diretor do IESP. Bom, o Milani tinha perdido contato com ele, tá? Ele foi meu aluno. E um dia ele me disse, eu vou me formar e vou fazer o Rio Branco para ser diplomata Itamaraty. E de fato fez, mas eu perdi contato com ele. Mais de 10 anos depois eu encontro ele na França. Eu disse, mas ele está aqui na embaixada, no consulado? Não, eu larguei a carreira diplomática 1 ano, cara. O cara entrou em quarto lugar nacional, que é dificílimo o concurso. Ficou 1 ano como diplomata, fez um ano Rio Branco, 1 ano de diplomata, saiu e foi fazer um doutorado na França. Já tinha feito um avião, um mirante. Já tinha feito. Eu não tinha terminado ainda. Eu tinha terminado no ano anterior, já tinha terminado 2, 3 anos antes. Tinha terminado. Tá? E era professor na Cespo. Aí ele me disse, Arthur, ele estava trabalhando na Unesco, tá? Como analista da Unesco. Estava super bem lá. Ele me disse, Arthur, a Unesco vai patrocinar no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. O primeiro evento do Fórum foi em 2001, aqui em Porto Alegre, ficou famoso. E a Unesco ia participar. Ia financiar, botou 12 sujeitos do mundo inteiro, tá? Só para falar sobre governança e democracia mundial. Tá? Governança dos órgãos interestatais, etc. Trouxe os caras da ONU, cara. O presidente da Agência de Desenvolvimento da ONU, todo mundo veio aí. Eu ajudei a organizar. E foi uma trabalheira terrível. Porque o Milani discutiu com o chefe dele, cara, 1 semana antes do Fórum Social Mundial, e o cara lhe cortou a passagem e ele não veio. E eu tive que abraçar aquele seminário. Eu não conhecia as pessoas, não sabia nem por que estavam ali. Mas a gente faz. Mas, de qualquer maneira, essa minha participação no Fórum Social Mundial, nesse seminário, foi importante porque marcou uma inflexão na minha carreira, certo? Eu me voltei para a área de política internacional. Tá? E nesse caso, sempre preocupado com a questão da democracia, dos constrangimentos para a construção da democracia. O que eu fui investigar? Eu fui investigar algo que... teve os atentados de 2001, do 11 de setembro. Mas, digamos assim, já havia uma articulação, sobretudo na Europa, no seio da União Europeia, tá certo? Uma articulação grande, interestatal, intergovernamental, para ser mais preciso, na área de segurança, de inteligência, certo? No intuito de reprimir, de vigiar, de reprimir, em último caso, aquilo que depois na literatura passou a ser chamado de novas ameaças. O que são as novas ameaças? Bom, terrorismo, ao 11 de setembro, tá certo? Imigração ilegal, os chamados crimes transnacionais, tá? E os movimentos anti-globalização. Eu digo, vou estudar esse troço. Para isso, saí para o pós-doutorado que eu fiz lá no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, certo? Tinha muito material em Lisboa, porque tem um centro lá chamado Centro Jacques Delors. Delors foi um dos fundadores da União Europeia, e toda a documentação, certo? Encontrei ali sobre essa articulação securitária.
E, bom, a partir daí, eu ingresso mais na área, me aproximo da área de relações internacionais. O mestrado aqui, esse de Santiago Dantas, foi em 2003, tá bem? A fundação da ABRE em 2005, e esse curso que eu dei com o Vicentini na Federal do Paraná, tá? Que também foi sobre contestação internacional e relação interestatal. Esse tema me acompanhou ainda por alguns anos, aí eu já estava com bolsa de pesquisa, bolsa de produtividade CNPq. Tá? Primeiro, em Portugal, eu trabalhei articulação securitária interestatal na União Europeia. Depois eu vim para cá e passei a estudar aqui no Brasil e na América do Sul a cooperação interestatal, que emulou a de lá. Tá? Por quê? Nessa época, na primeira década a década de 2000, 2010, aqui também, na América do Sul, houve um grande impulso de integração regional. Tá? Então, se lá na Europa, em 2001, 2002, 2004, foram criadas estruturas, instituições, tá, transnacionais de segurança, de inteligência e de justiça, Europol, tá, Eurojust, Frontex, que defende, digamos assim, a fortaleza da Europa contra a imigração legal, tudo foi criado nessa primeira década, tá? Na esteira do 11 de setembro. Aproveitaram, certo? E fecharam, digamos assim, o controle e a vigilância. Criminalizaram movimentos sociais, certo? Erodiram a distinção entre inimigo interno e inimigo externo na Europa. Tá? Quando sai de lá, vou ver o que está ocorrendo aqui. Aqui criaram a Emeripol, tá certo? Bom, por que não foi tão adiante aqui quanto lá, que essas instituições existem? Porque o nosso processo de integração regional é muito fraco, certo? Nós temos pouca institucionalização na América do Sul. Tá? É muito dependente dos governos. Então, quando tem governos em prol da integração, funciona. Já tivemos a integração, a Operação Condor. Sim, mas esse é o problema. Esse é o problema. Esse era o problema da minha pesquisa. Mas vem cá, como é que é essa articulação securitária, agora num continente, na maior parte dos países democratizados, mas cujo, digamos assim, os antecedentes não eram nada bons. Tá? Foi a cooperação das ditaduras na sua repressão, da Operação Condor. Tá? E o que está acontecendo agora? Tá? Esse foi... Tá? Trabalhei um certo tempo nisso. E nos últimos anos, aqui nos mais próximos, eu fui investigar uma outra questão, que era como, na preparação da segurança para os grandes eventos que houve no Brasil, a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016, tá, se criou uma imensa estrutura no Brasil para a segurança desses eventos, evidentemente. Tá? Então, se criaram instituições novas, uma Secretaria Especial de Grandes Eventos no Ministério da Justiça. Se criou uma outra secretaria similar no Ministério da Defesa. Então, foi... e, sobretudo, me interessava, e aí eu volto para o meu objeto inicial, vamos dizer assim, me interessava como essa preparação para os grandes eventos e a cooperação interagências, a ABIN, tá certo? Exército, Polícia Federal e todas as outras, tá certo? Como é que isso fortaleceu a militarização da segurança pública no Brasil? Tá? Eu volto, de alguma maneira, ao meu próximo mestrado, tá certo? Militares, política, certo? Cooperação repressiva. Tá? Bem, o que eu posso dizer para vocês? O marco, o que eu chamo de militarização da segurança pública é o emprego, assim, acima do normal, acima do desejável, das Forças Armadas, tá certo? No combate ao crime organizado e na manutenção da segurança pública, certo? Um marco no Brasil foi a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Agora, esta intervenção federal em 2018, ela foi possível porque já havia uma legislação e havia órgãos que tinham sido criados para a segurança dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo em 2014 e 2016. Tá?
Então, em 2018, os militares lá no Rio já têm uma estrutura e digamos, uma experiência de cooperação interagências que vinha funcionando e vinha funcionando bem. Não houve nenhum problema em 2014 e 2016. Tá? Os militares também foram fortalecidos nessa ideia de intervir na segurança pública, em virtude também da sua participação na Força de Pacificação do Haiti, na minutagem. Tá? E nas cada vez mais frequentes operações de garantias da lei e da ordem. Quer dizer, todos esses fatores fizeram com que os militares ganharam uma proeminência que não tinham 10, 15, 20 anos antes, depois da transição. Bom, no último governo nós vimos, digamos assim, esse protagonismo, certo? Mas um protagonismo baseado, em primeiro lugar, na falência da segurança pública nos estados do país, nos estados nacionais, Rio, São Paulo, etc., que, volta e meia, são obrigados a chamar os militares, certo? E também, né, a própria instituição, digamos assim, com o desejo de ter maior influência, maior participação no sistema político. Tá? Então, eu nem examinei o governo Bolsonaro, certo? Onde houve, de fato, uma militarização intensa da máquina pública. Eu não cheguei ali. Tá? Isso agora é, digamos assim, uma agenda de pesquisa. Rodrigo me diz, eu passei por alguma coisa aqui do desenvolvimento do programa. Ele é uma coisa assim, parece bobagem, mas não é. Quando eu entrei no programa, a seleção era de 2 anos. Tá? Eu entrei em 83, se eu não tivesse entrado no programa em 83, só em 85. Quando abri o doutorado em 96, abriu no meio do ano, te lembra? Sim. E passou de 1 ano e meio em 1 ano e meio. Isso foi até 2001. A partir de 2001 passou a ser seleção anual, como é hoje. Para vocês verem, vai encorpando. Né? Bom, eu diria o seguinte, falei aqui já, né, a questão de mantermos a presença nas ações nacionais, nos comitês das agências, e também algo assim, ó, no meu entendimento, o programa tem que manter essa diversidade que foi a sua força desde o seu início. Eu falei lá dos fundadores, da segunda geração de professores, etc. Nós temos que manter. Nós temos uma área de cultura política fortíssima, certo? Nós temos uma área de instituições, e sempre vamos ter, como é que não vamos ter uma área de instituições políticas, certo? Nós temos uma área de política internacional de defesa, que tem que ser mantida, certo? Claro que as relações internacionais vão tender a se autonomizar, se independizar, isso é natural que assim seja. Foi com as nossas áreas internas aqui, mas nós temos que estar próximos. É uma área afim, é uma área que tem recursos. Tá? Eu dei aula na graduação, eu participei também da questão das relações internacionais, do início do curso de bacharelado em Relações Internacionais, em 2004, 2005, se não me engano. Tá? Aí teve um problema. Tá? E eu ligo com a Folha. Conta para nós por que existia um bacharelado lá e existia um mestrado aqui. Esse é o problema. Esse foi o problema. Nós tínhamos um mestrado aqui, que estava funcionando bem. Vai contar, mas é bizarra a explicação. Aí que tá, tem pessoal que se adianta, tá? E era pró-reitor, era vice-reitor na época, o professor Pedro Fonseca, grande professor dessa universidade, amigo, tá? E ele e outros professores quiseram abrir um bacharelado de Relações Internacionais lá na Faculdade de Ciências Econômicas. Nós não conseguimos nos opor. Sabe qual foi o argumento fatal? Qual? Que durante as tardes o prédio estava vazio e poderia alojar um curso de bacharelado. Que foi justamente naquela expansão. Esse foi, claro, a intervenção do Pedro e do Paulo Cedini, mas principalmente o argumento definitivo, nós conseguimos manter lá no campus, não tem espaço. Não tem. Tá, então, o bacharelado abriu lá, o mestrado aqui, uma comunicação complicada, certo? O lógico seria abrir o bacharelado aqui, já tinha o mestrado, certo?
E depois lá, é óbvio, passou alguns anos, abriram o programa o pós de estudos estratégicos internacionais. E não pode ser chamado de relações internacionais, já tinha aqui. Não podia ter dois, com o mesmo nome. Então, e depois isso aqui fechou em 2014. Então vocês vejam como as questões institucionais, elas variam, tá? E às vezes têm influências muito personalísticas mesmo. Tá? Na construção, na dissensão, na reconstrução em outro lado. Tá? Então, deixo aqui isso, né? Manter a diversidade, acho que isso é importante, de formações, de abordagem, de relações com o exterior. Muitos orientandos meus foram fazer doutorado sanduíche, e até doutorado pleno, como foi o caso da Anaís, na Cienspor, pelo menos uns 4, 5 alunos. Tá? E a internacionalização. Tá? A internacionalização. Em todos os sentidos, tá certo? Pessoal que vem para cá, nós que vamos para lá, alunos que a gente via, tá? Pós-doutorados. Tá? Então, esse curso teve essa particularidade, foi bastante diversificado desde o seu início. E isso é uma vantagem, tá? Que nós devemos manter. Tá? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha a dizer da trajetória e um pouco da evolução institucional do curso, como eu o vivi, entendeu? Não vou entrar em coisas mais pesadas. Não é hora, né? A parte dos segredos do programa será um vídeo separado. Tal como o Geisel, que deu aquela entrevista longa pro CBDOC, né? Sim. Tu vai fazer o mesmo para ser divulgado depois da tua morte. Tem certas coisas que só depois. Não basta aposentar, tem que dar um horno. Mas esse é o lado B. Que em qualquer lugar tem, hein, pessoal? Em qualquer lugar. Não tem nenhuma instituição infensa a problemas e a conflitos. Não há. No Brasil, no exterior, nas melhores. Não houve lugar nenhum no mundo que eu tivesse andado e digo, pô, cara, esse troço aqui tá atribulado. Quando tu conta para algum colega de outra instituição os problemas internos da tua instituição, sempre alguém tem um conto do caso pessoal dele lá que também aconteceu algo semelhante. É claro, então isso faz parte, né? Bom, mas nós temos que manter o juízo e tocar adiante, porque a vida é para frente, né? A gente vai saindo, outros vão entrando e assim vai. A Sofia aqui entrou na última leva, não foi, Sofia, de concurso. Então, estamos com os professores mais antigos até os mais recentes aqui no programa. E o programa nunca teve tantos professores e estamos com boa nota. Acho que está bem encaminhada a avaliação dessa quadrienal que termina esse ano. Foi um ano para mim foi importante porque fiz 2 publicações. Uma que eu entreguei agora lá na biblioteca para produção, para o registro da produção, mas que foi um capítulo que eu escrevi numa coletânea sobre militares e políticos na República no Brasil, publicada agora, em 2024, pela FGV. Tens um artigo também, não tens, Eduardo? Nessa coletânea, tá? um capítulo, 2 volumes. Que bom, voltei ao tema da tese, porque eu escrevi sobre os militares e a abertura política no Brasil. Tá certo? E um outro texto saiu publicado numa revista, num periódico, a Carta Internacional, que eu fiz juntamente com a Tereza Marques, professora da PUC, tá certo? Sobre, e aí é o tema mais ligado à política internacional mesmo, mas vinculada à política interna doméstica brasileira, que foi, a pesquisa na verdade foi dela, tá certo? Da Tereza Cristina, a Tereza Marques, que me convidou para escrever o artigo junto, tá? Mas ela é a principal autora mesmo, a pesquisa foi ela que fez. Pô, cara, essa cara entrevistou no impeachment da Dilma, certo? As comunidades brasileiras e de brasilianistas,
né, de pesquisadores estrangeiros que investigam, que especializados no Brasil, se mobilizou no exterior contra o impeachment da Dilma, tá? Na França e nos Estados Unidos, sobretudo. Tá? E a entrevistou os principais, e nós fizemos um artigo sobre isso. Como é que é a militância política no exterior, das comunidades brasileiras e brasilianistas, para incidirem na política interna brasileira? Tá? Então, é um artigo muito inicial, é uma primeira olhada, digamos assim, no material, né, das entrevistas cruas, né, mas a gente jogou aí. Então, é interessante porque, digo, bom, estou fechando o meu ciclo com duas publicações que se remetem aos dois grandes objetos com que eu trabalhei, vamos dizer assim. Né? Bom, está aí para registro. Mas então é isso, pessoal. Meu depoimento foi esse. Agradeço imensamente a presença, até nesse horário, numa quinta-feira. Temos mais 11 estudantes assistindo online. Mas está bem. Ótimo, tá certo? Então, a todos e a todas, o meu agradecimento aí pela atenção, que vocês me prepararam. Agradeço ao professor Arturi pelo depoimento, pela paciência de vir até ao campus. E abro rapidamente, se alguém gostaria de fazer alguma manifestação, comentário ou questão. Professor Henrique? Fala aqui mesmo? Olha aí pelo microfone, né? Aqui mais próximo, que como estamos gravando... Sim. Bom, primeiro, Arturi... eu estou feliz e triste, óbvio, né? Porque tu és uma pessoa importante, não só do ponto de vista institucional, do ponto de vista da ciência política brasileira, mas pessoalmente tu tiveste algumas coisas importantes, tu sabe disso, na minha vida pessoal e da Sônia, né? Quando a nossa vinda, então eu sou muito grato a ti e a alguns outros colegas. Mas o mais importante que eu acho que nós temos hoje é esse pessoal que não pôde te conhecer, poder te ouvir e ver o que é uma carreira acadêmica. Uma carreira acadêmica não é colecionar listas de artigos, não é galgar postos, mas ter um tema de pesquisa consistente e contribuir com o conhecimento, com a construção do conhecimento, e com isso contribuir com a sociedade. E tu és um dos exemplos de que isso pode ser feito e é feito. Então, é importante que as pessoas vejam isso. Algumas coisas passam-se batidas na fala do Arthur, e uma delas, assim, ele fala assim como uma coisa trivial, que ele entrevistou 30 pessoas para sua tese de doutorado, inclusive 2 presidentes militares. Uma coisa que, para quem é do ramo, sabe que é trabalhoso, mas tem que ser feito. A gente vê hoje, Arthur, tese de doutorado com 2 entrevistas. Né? Então um pouco... um diálogo, não ou um monólogo. Né? Então, as pessoas têm que entender que ciência é trabalhoso. Ninguém é obrigado a ser doutor, ninguém é obrigado a ser mestre, ninguém é obrigado, mas se quer entrar no jogo, tem que entrar de verdade. E eu acho que isso é uma das coisas que eu queria ressaltar na tua carreira, e tu comentaste assim de uma maneira folgazã, porque faz parte da tua vida, era normal, não podia ser diferente. Né? Então, eu queria ressaltar isso e lembrar os colegas. Outra coisa que tu falaste assim, que eu quero importante, é a questão institucional. O professor Baqueiro sempre falava, né, Rodrigo, a gente não entendia direito, tu deve ter ouvido ele falar várias vezes, Arthur, que nós temos que ser corporativos. E dentro da tradição corporativista brasileira, isso me soava tão gauche, né, tão estranho, depois que eu entendi. O corporativo que o Baqueiro falava, ele falava isso institucionalmente, é nós, juntos, independente do que nós pensamos, trabalharmos juntos por um objetivo, que é o que não se vê hoje. Tá? Infelizmente, nós estamos num processo de ruptura interna no programa muito ruim. As pessoas não se respeitam, não respeitam o trabalho do colega, e quando o trabalho do colega ajuda o programa, mesmo que eu não concorde. Né? Isso é uma coisa muito séria, e os pioneiros sabiam disso. E trabalhavam de uma maneira muito, muito, muito unida.
né? E isso está mudando um pouco com uma nova geração de professores, tem uma questão geracional, na minha opinião, né? Que entram numa lógica muito produtivista. Felizmente está mudando a CAPES do CNPq, se deram conta, aliás, há muito tempo se deram conta, mas é um processo lento para mudar, que não dá para trabalhar por número de artigos, mas sim por impacto na sociedade e na área de conhecimento. Né? E, por fim, Arthur, outra coisa muito importante que comentaste é da diversidade. A diversidade, mas falava da diversidade de origem e de formações em ciência política. Hoje nós vemos uma tendência dentro da área de ciência política e também no nosso programa, de uma tendência a voltar à sociologia política à française. Naquela antiga sociologia política não tem nada de ruim, não tem nada de errado, ao contrário, é fundamental, mas que pode nos levar a uma perda, ou como diria Brizola, uma perca de identidade. E isso é difícil de nós resolvermos sem haver debate público. E nós temos dificuldade de ter debate público. Na nossa seleção de doutorado, nós conseguimos ter um debate mesmo, com alguns problemas nós conseguimos, mas é difícil nós discutirmos, as pessoas não querem discutir, as pessoas têm muita certeza. E tu pode nos explicar, nos mostrar muito bem que a certeza que a gente tem é a certeza da dúvida e que temos que trabalhar para resolvê-las. Né? Então, olha, Arthur, muito obrigado. Eu não, como te disse, eu não fico feliz em me despedir de ti da URGS, não pessoalmente, mas da URGS, mas fazer o quê? É um direito que tu tens e, bom, deves exercê-lo. Tem que dar lugar para os outros. Essa é a vida. Alguém mais obrigado, gostaria de fazer alguma manifestação? Uma aluna? Não sei. Eu fui aluna do professor, lembro da graduação, né, mas também do doutorado. E quando eu vi o convite, né, no e-mail, eu tenho que ir lá. Porque, assim, sempre gostei, né, tô falando bem como aluna mesmo, sempre gostei das suas aulas, né, e acho, assim, que o senhor conseguiu também falar sobre os seus estudos, principalmente essa parte, né, do regime militar e dessas entrevistas, parecia uma fofoca, assim. Então, uma coisa muito gostosa de ouvir e que tu não esquece nunca na vida, né? Então, assim, é o tipo de aula que eu tive e que nunca na vida eu esqueci e que quando eu sinto falta de ter aula, eu penso, como eu gostaria de assistir uma aula do professor Arthur de novo. Então, eu estou aqui hoje para saciar esse meu desejo e lhe desejo, assim, que também agora, nesse período, né, de descanso, o senhor possa, quem sabe, estudar por puro prazer. Claro que sim. Delícia. Isso. Não, o senhor já também nos presenteou bastante, assim, dessa delícia da sua aula e tal. Agora merece o seu descanso. Obrigado, Miriam. Obrigado mesmo. Quer que fale aqui? Não, pode ser daqui. Então, o problema pessoal da vai vir em casa, né? É só por isso. Só por isso. Eu prefiro não ser visto. Vai falar em silêncio. Então, Arthur, muito obrigado pela disposição e por ter compartilhado a tua trajetória e nos ter contado um pouco também da trajetória do nosso programa. Para quem não sabe, o Arthur, ele não foi meu professor, mas foi meu tutor aqui e foi meu avaliador na tese. Arguiu a minha tese aqui no programa. Então, o momento da defesa da tese é um momento inesquecível. Né? O que é dito ali fica gravado para sempre na nossa memória. Mas, Arthur, além de te agradecer e celebrar a tua trajetória, que tanto contribuiu para a minha formação e para esse programa, eu quero deixar aqui um desafio. Que já foi tocada a questão das entrevistas. Que tal retomar essas entrevistas e publicá-las? Eu tenho, assim, é o meu projeto, tá certo? Beleza, agora, excelente. Por quê? A minha tese foi publicada no ano 2000 na França, na íntegra. Em 99 eu defendi, em 2000 publiquei. Bem, cara, tive vários problemas depois. Depois do seguinte, me lembro da Miriam Grossi, tá? Da antropologia, que foi... Me disse, Arthur, agora que terminou o doutorado,
tu imediatamente traduz e publica. Senão, tu vai fazer como eu, que não conseguiu. Só que eu cheguei, cara, cheguei trabalhando. Tive depois um problema com uma editora, né, que foi... Bom, agora essas coisas estão resolvidas. E agora estou com tempo. Então, sim, vou retomar o que eu planejo. Por quê? Porque eu não posso fazer outra pesquisa, você está me entendendo? Atualizar, assim, para valer, porque não teria, não seria. Mas a conjuntura atual e bem recente nos mostrou a permanência, digamos assim, tá, da influência e da participação dos militares no sistema político, além, digamos, do que seria tolerável no regime democrático. Tá? E o risco que nós caímos de um golpe de Estado, e houve esse risco, tá certo? Eu acho que lá o período da transição política no Brasil demonstrou que nós tivemos muita sorte em sair de uma ditadura com o menor custo possível. Muita sorte. Não podemos repetir pensando que vamos ter uma sorte boa. Tá? Então eu acho que digo assim, o maior valor, tá, de publicar em português e tudo mais é trazer, tá certo, uma história que nós arriscamos de repetir, e arriscamos de repetir com um final que nós não sabíamos qual é e que dificilmente seria, entre aspas, tão pacífico quanto foi nos governos, e que não foi pacífico, certo? Não esqueçamos que caso Herzog, Rio Centro, o massacre da Lapa, não foi pacífico. Né? Bomba na OAB. Bomba na OAB. Bom, então, mas de qualquer maneira, evitamos o golpe dentro do golpe, com a demissão do Frota. Teve uma... digamos assim, essa constelação de fatores é dificilmente reproduzível. Certo? Então, nós tivemos habilidade, os dirigentes políticos da época foram hábeis, Ulisses, Tancredo, o próprio Geisel, o Colberi, etc. Aquilo ali andou. Tá? Só que esses caras que iriam dar o golpe agora não tinham 10% da experiência política dos militares daquela época. Tu sabe, a tese foi sobre os generais de 64. A experiência política que esses caras tinham. Aqui era bizonho. Certo? Então, se tivesse uma ditadura vigorado, não seria lá do Castelo Branco, nem do Geisel, nem do Figueiredo. Seria algo muito, muito pior. Isso talvez seria muito mais violenta. Claro. Por falta de competência e inteligência. Mas é evidente. Seria massacre. E essa falta de competência que nos ajudou a nos livrar dessa ameaça. Competência e a influência externa. A posição dos Estados Unidos do governo Biden completamente contrários ao golpe, que em 64 foi o oposto. Tá? A gente esquece a influência da variável externa. Tá? Então, aquele negócio do ranking, tu tem que explicar por que houve a terceira onda de democrações. 20, 30 países se tornam democracia em 10 anos. Por que aqueles países, por que naquele momento? Tá? É óbvio que tem variável externa comum a todos. Não é a única, nem em alguns casos não é decisiva, mas tem. Tá certo? Tem. Tem uma variável externa. Mesma coisa na queda do Muro de Berlim, depois no leste europeu, depois nas revoluções coloridas. Sempre tem um fator externo. Como teve aqui, felizmente, mas se fosse o Trump, o presidente, e não o Biden. Só que agora está voltando. Nós teremos turbulências aqui, um certo assanhamento, de novo, da extrema-direita. Isso nós vamos ter. O Arthur já me olha preocupado. Zero preocupação. Zero. O que você vai contar?
Tens muita coisa para contar. Não só eu, Arthur. Mas então, eu também queria aproveitar, né? Eu pensava, eu não consegui chamar Arthur de Arthur, é sempre Carlos, né? Sempre o Carlos. E aproveitar esse momento, né? Mas eu quero começar elogiando o Rodrigo, né? A iniciativa da coordenação de fazer essa atividade. Porque, enfim, eu não sou tão duro na minha avaliação da carreira como é o Henrique. O Henrique é muito duro, às vezes, né? Mas é uma carreira ingrata, né? É uma carreira na qual não há muitos agradecimentos e reconhecimentos, diga-se de passagem. E o fato do Rodrigo, a coordenação, organizar essa atividade, ter organizado o seminário dos 50 anos, é extremamente importante. E eu acho que é uma referência para os outros programas também. Não? Então, Rodrigo, parabéns, excelente iniciativa. Não? Mas, Carlos, eu aqui estava te ouvindo e estava passando meio um filme na minha cabeça, assim, das várias coisas que nós convivemos e passamos aqui juntos no curso, né? E eu nem sei se eu devo dizer, mas tu sabe, né? Que eu só sou professor do programa pelo esforço do Carlos, né? Ou seja, ele foi uma pessoa... eu nem devo divulgar muito isso, né, Carlos? Porque eu sou professor do programa. Pela tua iniciativa, pelo teu esforço, é uma coisa que eu acho que deve ser valorizada, né? Porque o Carlos sempre foi um professor que, independente das divergências ou das diferenças que ele pudesse ter com os colegas, ele sempre teve uma postura institucional, camarada, de apoio. E isso, Carlos, eu acho que é super importante chamar a atenção e sublinhar, né, o quanto a tua trajetória marcou vários de nós, né, das diferentes gerações dentro do PPG. E eu só lamento, né, que as novas gerações vão conhecer só o Carlos mais formal, né? Que veio aqui, que contou essas pesquisas, o seu trabalho, etc. O Carlos tem uma ironia refinada que faz muito falta dentro dos debates acadêmicos, assim, e que vamos sentir bastante saudades, viu, Carlos? E eu só queria finalizar, porque também não quero me estender demais, né? Te perguntando como é que estão os teus planos para o futuro. E se no teu coração, olha, eu estou apelando, se no teu coração, né, vai ter um espaço para continuar fazendo atividades também no nosso programa, eventualmente, Rodrigo, eu acho que é importante, né, organizar um seminário com os professores que tiveram essa trajetória na organização do nosso programa para manter viva, né, não só a memória, mas especialmente essa relação entre as gerações. Que a gente cada vez vem perdendo também. Então, Carlos, uma oportunidade, muito obrigado. E vamos contar que na próxima festa do PPG, que esteja presente, sempre possa dar o relato dos subterrâneos. Então, eu vou falar também. Alfredo, não, obrigado, Alfredo, pelas palavras, pela homenagem, e eu já agradeci, mas repiso aqui o agradecimento ao Rodrigo por essa iniciativa, tá? Tem coisas que são assim, cara, as pessoas vão passando, tia. E, bom, é assim, mas se eu não me engano, na USP, que eu vi que nas salas dos professores, é um troço importante, os professores que já estiveram naquela sala, ou que estão aposentados, ou que faleceram, etc., está o nome do atual, entendeu? Está o nome do atual destacado, claro, os professores interessam, mas tem coisa assim de memória que é importante. E isso Rodrigo, de fato, uma iniciativa boa, que tem que ser feita com todos, tá? Para passar para outra geração mesmo, cara, tá? Não é o trajetório do professor, isso aí pega o lápis, dá uma olhada ali, mais ou menos, percebe. É a questão institucional, da instituição, do trabalho, da dedicação, né? Você não imagina, há 40 anos atrás, como era precário, até do ponto de vista físico. Está todo mundo acafofado ali, a letras, num pé desse tamanhozinho.
tá? Com os núcleos, com as secretarias dos pós, entendeu? Era meia dúzia de teses, era meia dúzia de dissertações. O que a URGS cresceu, como um todo, a universidade. Tá? E a nossa área aqui em particular. E esse campus, como eu disse para vocês, eu cheguei aqui, primeiro dia de aula, cheguei em casa na volta, todo embarrado. Mas embarrado. Achei que tinha me jogado no... O meu pai perguntou, mas o que é isso? Os ônibus atolavam. Mas é claro, eu disse... Não tinha asfalto só dessa época. Hein? O Antônio de Carvalho não era asfaltado. Claro que não, Antônio de Carvalho não era asfaltado. Eu vinha para agronomia e várias vezes o ônibus atolava na agronomia e o pessoal não conseguia vir até o campus. Claro, cara, isso. Não tinha. Aqui vocês têm agora... Sim, passava lá de hora em hora. Aqui tinha que fazer baldeação ali onde hoje eu troço. Tinha que trocar de ônibus, tá? E não tinha escadaria, não tinha ponto de ônibus. O ônibus nos largou ali, cara. E nós tivemos que realmente, estava chuvoso, embarrado, subimos de gatinhas. Para poder ter acesso. Então era isso, tá? Então, o campus hoje é uma cidade. 30 mil pessoas passam aqui por dia, tá certo? Terem uma ideia da dimensão disso. Aqui a Vila Santa Isabel, aqui o bairro não tinha, praticamente, era pouca coisa. Cresceu muito em virtude do campus, tá certo? Acesso a ônibus mais barato, municipal, não intermunicipal, evidente. Tá? Então, e o campus, pessoal, só vai melhorar assim, a sua estrutura, que eu sei que tem muita coisa. Um dia, que eu não sei quando vai ser, se haverá, quando a reitoria vier para cá. Enquanto a reitoria permanecer no centro, não está meio abandonado aqui, relegado. Isso é... Tá? Essa foi uma luta muito grande. O pessoal disse, mandaram as ciências sociais aqui em 78 por causa do movimento estudantil, para deixar as ciências sociais lá distante. Eu não sou tão complotista, é que foi mais fácil mandar gente. O Ferraz disse, ele era da área e era o reitor, pô. Claro. Um quadro negro, né? Estudantes e professor, tu conseguia fazer letras. Agora, e a prova que não era isso, que logo em seguida vieram as hard sciences, com laboratório. Ou seja, no momento que teve dinheiro, trouxe as outras. Trouxe as outras. E as muito tradicionais, como medicina, bom, medicina não pode vir para cá, tem os hospital universitário e tudo mais. Mas o direito, a economia, a administração, esse pessoal não quis, tá? Bateram o pé, ficaram, bom, a economia, certo? Então a URGS está com esses dois troços. A Campus mesmo só vai melhorar o dia que eu acho que não vai. Não vai. Vamos ter que lutar para manter a estrutura, como se diz. Criar subreitoria que nem tem a subprefeitura. Então funciona. Pois é, não sei. A Sofia. Diga. Sofia. Vai lá, Sofia, vai lá. Mas eu quebrei o microfone. Não, eu consegui. Conseguiste uma... É que ele ameaçou que ele não queria ser filmado, gravado. Cumpriu. Então, professor Arthur, talvez você não saiba, mas eu acho que você é um dos primeiros professores do programa que eu conheci de forma indireta, porque acho que os professores eles também se refletem nos seus alunos. E lá em 2007 eu tive aula com um guri francês muito empolgado com partidos políticos franceses, com partidos políticos brasileiros. E ele nos falava dos partidos políticos, da transição, e nos dava uns detalhes, assim, era só uma disciplina de graduação lá na Sciences Po de partidos políticos do Brasil. Anos depois eu fui entender de onde que ele tinha essa paixão pelo Brasil. E era o Frédéric Luo que, enfim, veio até aqui, ele continua voltando. Ele foi meu professor de graduação. Você não sabia então, aí que eu entendi de onde que vinha essa paixão que o Frédéric tinha pelo Brasil, pelos partidos políticos. E, claro, a gente tinha lido algum texto, então, de você. E eu acho que essa pegada que você teve em alguém como o Frédéric, que continua pesquisando o Brasil até os dias de hoje, né? E que foi um bom professor lá em 2007, eu acho que
faz parte do que a gente quer construir como legado. Então eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte de um programa que teve você como parte da sua trajetória e de continuar construindo esse legado, né, com todos os colegas que estão aqui, agradecendo justamente nessa diversidade que agora acho que se vê refletida nessa sala. E eu gosto muito de ouvir quando você faz falas ou eventos, porque você sempre nos deixa com novas perguntas, com novas inquietações, né? Daí eu pensava os grandes eventos, né? Daí a COP, como que vai ser o tema de segurança com a COP, com essa pegada do crime ambiental que está chegando super forte na América Latina? Como que a gente vai lidar com isso? E outra coisa, né? A minha graduação foi muito marcada pelo regionalismo, né? Os europeus estavam convencidos de que o regionalismo ia revolucionar a América Latina. Fiz todas as cadeiras de regionalismo, até CARICOM eu fiz. CARICOM. Especialista em CARICOM. Mas aí pensando, né, justamente desse lado B do regionalismo, que continua forte, a Escola das Américas, e qual que é a influência que tem nesse novo período de instabilidades presidenciais na América do Sul, na região, né, tipo, porque não é só os militares brasileiros que estão claro. daquele jeito. Então, enfim, você só me deixa com novas perguntas. E, enfim, a gente continua trabalhando, mas muito obrigada por toda a contribuição. Eu que agradeço. Eu gostaria de também ressaltar aqui que do pessoal que está assistindo na internet, a Mariana Chese diz o seguinte: gostaria apenas de deixar registrado meu enorme agradecimento ao meu querido orientador, que foi e sempre será para mim um grande exemplo de docente e de pesquisador. Sua dedicação à pesquisa, seu amor pela sala de aula e sua voz de locutor marcaram profundamente a trajetória de muitos de nós. E a minha, sem dúvida. Mariana, foi Mariana. A Mariana teve na CESPO lá, fez um sanduíche. É simbólico. O papel é pardo, porque afinal de contas é serviço público. Claro que eu vou abrir. E queria agradecer a Mariana, que está me ouvindo, pelas palavras também. Mariana é ótimo. Defendeu a tese de doutorado dela na USP com a Marta Rete. E agora na POCs, a Mariana teve menção honrosa no melhor tese. Rodrigo, porra, bonito. Um diploma de reconhecimento, cara. Mostra pra câmera, É simbólico, mas o simbolismo importa. Todos nós. Tá ótimo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Agradeço Perfeito. a presença de todos e de todas. Não esqueçam de os que registraram presença no papelzinho me passar depois para aqueles que quiserem certificação. A burocracia da universidade continua. Agradeço a presença de todos e damos então por encerrada a nossa atividade de hoje. Muito obrigado, pessoal.